Vamos lá, pessoal, para a parte 2 dessa nossa aula a respeito de grafos e árvores. Agora, continuando com as definições que nós estávamos fazendo e também falando sobre grafos bipartidos, que não deixa de ser uma definição nova também. Vamos lá. Primeiro, continuando, a gente tinha parado na definição de caminho. O que é um caminho? Pessoal, caminho é um trecho de um grafo que liga um vértice a outro, de modo que você vai passando por vértices diferentes através de uma única aresta, formando como se fosse um caminho. Eu estou dizendo bem genericamente, mas vamos pensar assim num grafo aqui, um grafo com alguns pontos e tal, e aí eu vou fazer algumas ligações aleatórias aqui nesse grafo, tá? Vou fazer uma aqui, vou fazer uma aqui, vou fazer esta daqui, vou ligar esse nesse, enfim. Então, vocês estão vendo que isso é um grafo, como a gente tem visto desde a primeira parte, é um grafo que tem 6 vértices, é um grafo que tem 7 arestas, tá bom? Bom, e aí vocês podem perceber claramente nessa figura que esse é um grafo simples, como nós estávamos vendo, enfim. Mas o que nos interessa aqui é a definição de caminho. O que é um caminho? Eu marco um vértice, que eu vou chamar de vértice A0, e vou caminhando sobre o grafo como se eu não estivesse tirando o lápis do papel. A1, A2, A3, até onde eu quiser. Sei lá, vou até aqui, A4. Certo? Vocês viram que eu saí de um vértice e fui caminhando sobre o grafo, basicamente sem tirar a caneta sobre a lousa? Né? Então, fui marcando um caminho. Esse caminho ele começou no A0 e foi até o A4. Vejam, foi um caminho que foi do A0, passou pelo A1, pelo A2, pelo A3 e terminou no A4. Só que para chegar do A0 no A1, eu passei por um determinado vértice, uma determinada aresta que eu vou chamar de A1. Por aqui eu passei por uma aresta que eu vou chamar de A2. Aqui vai ser uma aresta A3, aqui uma aresta A4. Ok? Então, vocês perceberam que formou um caminho? Quer dizer, eu comecei num vértice, fui caminhando por arestas, vamos chamar de arestas adjacentes aqui, e até chegar num certo ponto onde eu parei. O que não seria um caminho? Eu comecei aqui, fui para cá, e ao invés de ter continuado, por exemplo, posso ter descido aqui, mas aí ao invés de ter continuado para algum lugar, eu resolvi, sei lá, fazer isso aqui. Dei um salto daqui para cá. Ao fazer esse salto daqui para cá, eu não percorri essa aresta, eu quebrei o caminho. Não é um caminho. O que eu fiz aqui? Eu saltei, eu pulei? Não é um caminho. Para ser um caminho, eu teria que ter continuado por aqui, para depois chegar aqui e depois voltar ali. E aí eu teria saído daqui e chegado nesse ponto final. Certo? Então, o caminho eu saio do vértice, vou caminhando, vou percorrendo as arestas até um certo ponto onde eu quero. Ok? E essa definição formal que aqui é uma sequência de vértices, A0, A1, A2, até um certo AK, e de arestas V1, V2 até VK, em que cada aresta liga, a primeira aresta liga o A0 no A1, a segunda no A1 no A2, assim por diante. Tá bom? Quando eu tenho um caminho, vamos considerar esses caminhos que eu fiz aqui. Esse caminho que eu fiz em preto aqui primeiro, que vai do A0 até o A4. A gente vai falar que esse caminho tem comprimento 4. Por que ele tem comprimento 4? Porque há 4 arestas nesse caminho. Esse outro caminho azul que eu fiz, 1, 2, 3, 4 arestas. Então, esse caminho azul que eu fiz, ele também tem comprimento 4. O comprimento de um caminho, portanto, como você pode perceber, é o número de arestas que você tem para ligar um vértice a outro, ok? Dentro de um caminho, obviamente. O que é um ciclo? Ciclo é um caminho que se fecha. Começa num ponto e termina nele mesmo. Mesmo que para isso você tenha que ter dado uma volta no desenho. Vou fazer aqui, está difícil já de enxergar, mas olha só. Vamos sair do A0, passar pelo A1, depois passar pelo A2, depois vir aqui no A3, ok? E aí eu vou chegar até o A0 de novo. Vejam, eu saí do A0, fui para o A1, do A1 eu fui para o A2, e do A2 eu fui para o A3, e do A3 eu voltei para o A0. Vejam que esse também é um caminho de comprimento 4, eu tive 4 arestas, 1, 2, 3, 4 arestas. É um caminho de comprimento 4 também, mas o interessante é que ele começou no A0 e voltou no A0. Isso significa, portanto, o quê? Que este é um ciclo. Então, o que é um ciclo? É um caminho
que começa e termina no mesmo vértice, certo? Aqui rolou essa curiosidade que todos os caminhos que eu mencionei para vocês tinham um comprimento 4, mas não precisava, né? Se eu tivesse começado aqui, ido até aqui, depois descido, depois vindo para cá, ó, esse Z que eu fiz é um caminho, mas é um caminho de comprimento 3, tá certo? E não é um ciclo, né? Porque começou num ponto e terminou em outro diferente. O que é um grafo acíclico? Essa palavrinha A significa sem, né, ou não cíclico, sem ciclo. É um grafo. O que é um grafo acíclico? É aquele que não tem ciclo nenhum como subgrafo. Bom, como vocês podem perceber, esse desenho que eu fiz aqui não é um grafo acíclico, porque aqui dentro tem um ciclo. Ok? Mas o que seria um exemplo de um grafo cíclico? Acíclico, perdão. Um grafo acíclico é aquele que não pode ter ciclo dentro dele. Não pode ter um ciclo como subgrafo. Então, sei lá, aqui, 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 aqui. Esse desenho aqui é um grafo com 5 vértices e 4 arestas. E esse é um grafo acíclico, porque você não consegue construir um ciclo dentro dele. Você não consegue fazer um caminho que comece num ponto e termine nele mesmo. Certo? Então, esse é um exemplo de grafo. Esse aqui é um exemplo de grafo acíclico. Vejam que eu poderia destruir isso se eu tivesse feito essa aresta aqui, né? Se eu tivesse feito essa aresta, eu tenho um ciclo. Ok? Então, um grafo acíclico é esse tipo de coisa que não vai te permitir voltar em algum ponto. Ele meio que está fazendo isso aí, né? Ele está se conectando com outras arestas e elas estão se espalhando, dá essa impressão assim, né? Outra coisa, e se tiver um laço? Um laço é um ciclo. Por que o laço é um ciclo? Porque ele liga uma aresta nela mesma. Então isso é um ciclo. Eu comecei no A, dei uma voltinha e voltei no mesmo ponto. Quer dizer, não saí do lugar, mas isso sim, esse laço, o laço é sim um ciclo. Portanto, se eu tiver um laço, o meu grafo não é mais acíclico. Bem como se eu tiver uma aresta paralela. O que acontece se eu tiver uma aresta paralela daqui a aqui? Pronto, acabei de criar um ciclo. Por quê? Saio daqui, vou para cá, volto para cá. Ó, fiz um caminho que saiu de A, passou pelo B e voltou no A. Isso é um ciclo. Começou e terminou no mesmo ponto. Um ciclo que começou e terminou no mesmo ponto. Portanto, se eu tiver uma aresta paralela, o grafo não é mais acíclico, certo? Então, para ser acíclico, tem que ser uma situação como essa aqui. Podia ter feito mais desenho, sei lá. Podia ter feito mais um aqui. Podia ter feito mais um aqui. Mais um aqui. Isso aqui tudo continua sendo grafo acíclico, tá vendo? Como se fosse ramificando, tá? Grafo acíclico, ele nunca vai ter um ciclo que te permite sair de um ponto e voltar nele através das arestas. Ok? O que é um grafo conexo? Outra noção importante. Grafo conexo é aquele em que, dados quaisquer dois vértices, eu com certeza vou encontrar um caminho que os ligue. Não entendi. É difícil, mas é fácil através de um desenho. Ó, esse grafo, pessoal, que eu estou desenhando aqui, vai ser um exemplo de grafo conexo. Ó, tá vendo? Esse grafo tem 6 vértices, tem 5 arestas e tal. E esse é um exemplo de grafo conexo. Posso fazer alguns a mais aqui, né? Não vai atrapalhar. Por que esse é um exemplo de grafo conexo? Porque se eu pegar dois pontos quaisquer, tipo esse com esse. Eu peguei dois quaisquer, tá? Dados quaisquer. Eu encontro um caminho que faz com que eu chegue de um até outro. Por exemplo, eu vou daqui até aqui, cheguei aqui, eu venho e desço. Pronto, encontrei um caminho que liga um no outro. Certo? Esse é um exemplo de grafo conexo. O que não é conexo? Simples. Olha aqui. Esse é um grafo. Esse aqui é outro? Não. Eu estou dizendo para vocês o seguinte. Isso aqui é um grafo só. Tá ok? Você fala assim, mas esse grafo parece dois. É um grafo em duas partes. Exatamente. Isso é um grafo não conexo. Tá certo? Isso é o que nós vamos chamar de grafo desconexo.
Grafo desconexo é aquele que não é conexo. Ou seja, existem dois pontos que não são ligados por um caminho. Por exemplo, pega este aqui, pega esse vértice e esse aqui. Você consegue um caminho que faz chegar de um no outro? Não, não tem aresta nenhuma que leva o lado de cá com o lado de cá, tá vendo? Então, isso daqui é um exemplo de uma situação que é desconexa. Existem duas partes, por exemplo, né? Duas partes separadas, mas são o mesmo grafo. Eu estou te dizendo que esse é um grafo só, mas ele é desconexo. Ele existe essa parte da esquerda e essa da direita. Como é então que é a definição formal de desconexo? Existem dois pontos, existem dois vértices que não são ligados através de um caminho. Ponto. Esse aqui em cima era conexo, porque se eu pegar com a esquerda dois pontos, eu sempre vou encontrar um caminho que chega de um no outro. Tá bom? Então essa definição de grafo conexo é bastante importante, mas olha só como é que é fácil de entender olhando para a figura. Desconexo eu tenho componentes, né? Podia ter mais do que duas, né? Podia ter mais outra aqui, podia ter um isolado. O isolado, olha só, tem 4 componentes conexas. Aliás, essa definição que vem a seguir, a que está aqui. Cada componente conexa é cada parte que você pode perceber na figura. Cada parte conexa que você pode perceber. Você pode perceber claramente que se eu olhasse só isso aqui como grafo, ele seria conexo. Só isso aqui como grafo ele seria conexo. Só isso aqui como grafo ele seria conexo. E só isso aqui como grafo ele seria conexo. São 4 partes. Dá para ver claramente que são 4 partes. E cada uma dessas 4 partes a gente chama de componente conexa. Então esse grafo tem 4 componentes conexas. Esse aqui em cima tem uma só. Esse grafo é conexo. Quando o grafo é conexo, ele tem uma componente conexa apenas. Tá bom? Então é bem visual essa história de conexo e desconexo, né? E aí nós chegamos para a definição de árvore, que inclusive faz parte do título dessa nossa aula. O que é uma árvore? Uma árvore é um grafo acíclico conexo. Então era mais ou menos o desenho que eu estava fazendo antes. Não, era exatamente o desenho que eu estava fazendo antes. Lembra que eu tinha feito aquele desenho assim, né? Como se estivesse ramificando o negócio, né? Ramificando coisas, tá parecendo, sei lá, árvore genealógica, essas coisas assim, diagrama. Ó, tá vendo? Em alguns lugares eu tô colocando como se fossem galhos, né? Isso aqui, pessoal, é exemplo de uma árvore. Isso aqui é uma árvore, por exemplo, né? Então, uma árvore é qualquer grafo acíclico. Portanto, o que é acíclico? Não pode ter ciclo. Se eu fechar isso aqui, acabou, né? Se eu fechar um ciclo, acabou. Por exemplo, o que mais que eu não posso fazer? Isso aqui, ó. Olha um caminho, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, eu fecho um caminho, eu fecho um ciclo. Você consegue ver um ciclo. Não pode ter ciclo. Então, se não ter ciclo, não ter ciclo é uma das condições para ser uma árvore. Mas tem que ser conexo. Eu não posso chegar aqui e tentar construir uma outra. E falar assim, olha, isso aqui é um grafo só. Bom, isso é um grafo só. Obviamente é um grafo desconexo. Essa é uma componente conexa, essa é outra. São duas componentes conexas, então esse é um grafo desconexo. Então isso aqui não é uma árvore. Para ser árvore tem que ter uma parte conexa só. Tá ok? Aquela que eu acabei de apagar, por si só, era uma árvore. Essa aqui, por si só, é uma árvore. Mas quando eu falar que estão as duas juntas, elas não são árvore, porque não é conexo mais. Então isso aqui é tipo um exemplo de uma árvore. Eu posso ir colocando galhos, se eu não posso fechar. Tá bom? E aí você entende claramente por que chama árvore, né? Tem os galhos. Em uma árvore, você pode, dependendo do problema, da situação, destacar um vértice e falar que ele é a raiz. Por exemplo, eu comecei desenhando todo mundo daqui, né? Isso aqui para mim podia ser a raiz. Eu comecei desenhando daqui como se fosse um vértice que eu estou chamando a atenção, sabe? Mas é claro que qualquer vértice desse podia ser uma raiz. É só uma questão de interesse meu. Olha, eu quis que esse aqui fosse a raiz, mas esse podia ser, esse também. Enfim, qualquer vértice até que pode ser a raiz de uma árvore, tá bom? E não necessariamente você precisa indicar a raiz. Vai do problema, vai da situação. Se não tiver raiz, às vezes eu não quero indicar a raiz, aí eu vou falar assim, olha, essa é uma árvore não enraizada, eu não quero marcar a raiz. Certo? Simples, não? Bom, e aí para terminar essa parte, depois desse monte de definições, tua cabeça deve estar explodindo. Nós falamos desde a primeira parte sobre uma série de coisas, nomes de arestas, vértices adjacentes, laço, ciclo, grafos acíclicos, grafo simples, grafo regular, subgrafo. Nós falamos uma série de definições. Todas elas precisam estar na cabeça, grau de vértice, todas elas precisam estar na cabeça, incluindo essas últimas que nós falamos, caminho.
árvore, ciclos, tudo mais, tá? E aí, para terminar essa parte, como eu dizia, nós vamos fazer alguns resultados, algumas proposições que são interessantes da gente observar com essas poucas coisas que nós já temos, que é muito interessante que a gente vai falar aqui agora. Olha só, uma primeira proposição. Se eu somar os graus de todos os vértices de um grafo, ele sempre vai dar igual ao dobro do número de arestas. Vamos fazer um desenho aleatório aqui? Vou fazer um desenho aleatório aqui, um grafo aleatório. Estou fazendo um grafo aleatório, tá? Peguei um aqui, ó. Pronto, tá bom? Vou fazer mais um. Pronto. Quantas arestas tem este grafo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 arestas, não é? Qual é o grau de cada vértice? Eu vou marcar do lado. O grau aqui é 2, porque tem 2 arestas incidindo. Aqui, olha, são 4, né? Aqui são 2. Aqui são 4 outra vez. Aqui já são 3. E aqui, um só, né? Agora faz uma coisa. Vou até usar o símbolo de somatório. Espero que você conheça esse símbolo. Somatório dos graus das arestas. Qual é o somatório do grau das arestas? Variando as arestas todas. Somando tudo, olha. 2 mais 2, 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12. Com mais 3, 15, com mais 1, 16. O que aconteceu? Deu o dobro do número de arestas. Será que foi coincidência? Será que eu fiz um de propósito? Segunda proposição aí não, né? Segunda proposição, a soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de arestas. Vamos demonstrar? E as demonstrações aqui são muito interessantes, porque elas às vezes não envolvem números, mas envolvem entendimento da situação. Vamos demonstrar. Você percebe claramente que cada aresta ela soma 2. Cada aresta, ela soma 2. Ela soma 2. Opa! Cada aresta, ela vai somar 2 nos graus de um vértice. Então, olha só. Se você está percebendo que você tem uma aresta, você somou um aqui e você somou um aqui para os graus, tá certo? Então, começa por aí. Cada aresta adiciona 1 ao grau de cada um dos vértices. É o que está desenhado aqui. Aí, pessoal, até me faz relembrar uma definição que eu fiz na parte anterior a respeito de laço. Quando você tiver um laço, para essa definição ser válida, você vai ter que considerar aqui como sendo 2, tá? Você vai ter que considerar como se fosse grau 2 aqui. Então, se você tiver um gráfico como esse aqui, qual é o grau desse vértice? Eu tinha falado na parte passada que era 3, mas aqui vai ter que ser 4, senão não faz sentido essa construção que nós estamos fazendo. Tá bom? Então, sempre a gente conta quantas incidências tem. Ok? Bom, então tá aí. Vamos continuar. Então, pessoal, se o número de arestas, cada aresta soma 1 para cada vértice, eu tenho n arestas, então, cada aresta somou 2. Eu tenho n arestas, então cada aresta somou 2 aos vértices que nós tínhamos. Se nós tínhamos, então, n arestas, nós temos, então, 2n como soma dos graus dos vértices. Tá certo? Não tem como. Você não olha para os vértices para determinar o grau deles, você olha para as arestas. Dadas as arestas, cada aresta vai somar 1 de cada lado, ou seja, ela vai somar 2. Então, você tem lá n arestas, cada uma somando 2. Cada uma somando 2. Cada aresta que você tem, cada uma das n arestas soma 2. Então, você tem 2 vezes n. E esse daqui vai dar exatamente a soma dos graus. Certo? E aí, parece bobinho isso aqui, né? Apesar de curioso, mas dá uma consequência muito boa, um corolário, uma consequência da proposição 1 imediata. Em um grafo, o número de vértices de grau ímpar é par. O número de vértices de grau ímpar. Vamos olhar para este grafo que eu fiz aqui, para esse desenho que eu tenho aqui. Pessoal, vocês estão vendo que tem grau 2, 2, 4, 4, 3, 1. Quantos desses vértices tem grau ímpar? Esse é par, esse é par, esse é par, esse é par. Esse vértice tem grau 3. Esse vértice tem grau 1. Quantos tivemos? 2. Viu que a quantidade é par? São 2. São 2 vértices com grau ímpar. Se eu tivesse feito um outro aqui. Qual é o grau de cada vértice aqui? 2, 2, 2. Você está vendo algum grau? Você está vendo algum vértice de grau ímpar? Não. Ok, tudo bem.
é 0, e 0 é par, tá? Ah, não, esse não ficou legal, então vamos fazer mais um vértice aqui, vamos construir isso aqui, vamos lá, pronto, assim, ok, tá bom assim. Você fala assim, agora mudou, né? Agora aqui não é mais 3 o grau desse vértice, agora não é mais 2, agora é 3 o grau desse vértice. Aqui também é 3. Aqui é 2 ainda, aqui é 2 ainda. Agora você percebeu quantos vértices tem grau ímpar? 1, 2. Par de novo. Podia ter posto mais? Claro que eu podia. Aqui ia virar 4 agora, né? Eu posso pôr mais um aqui? Ok, esse tem 1. Continua tendo 2 de grau ímpar. Tá vendo? Então, isso aqui é um corolário muito interessante. O número de vértices de grau ímpar sempre é par. O número de vértices de grau ímpar sempre é par. Por quê? Vamos demonstrar isso aqui bonitinho. Olha só. Vamos denotar por S1 a soma dos graus de todos os vértices que tem grau ímpar. Quantos são? Não sei, pessoal. Aqui tinha 2, né? Mas eu posso ter uma situação em que tenha mais do que isso. Então, sejam n vértices de grau ímpar e vamos somar os graus, seja S1. Então, olha, a soma dos graus aqui seria de grau ímpar seria 1 com 3, 4. Tá bom? E vamos chamar de S2 a soma dos graus dos outros, dos vértices de grau par. Então, 4 mais 2 mais 2, 8. Seria esse o S2 aqui. Tá? É claro que o S2 é par. Por quê, pessoal? Olha, o S2 é a soma dos graus dos vértices de grau par. Então, olha, par, quando você soma com par, soma com par, soma com par, soma de pares sempre dá par, tá certo? Então, o S2 é um número par, com certeza. E o S1? O S1 é de grau ímpar. Então, eu estou somando graus ímpares. E se eu somar um número ímpar com um número ímpar, o que vai acontecer? Um número ímpar, quando você soma com um número ímpar, dá par. Mas o que acontece se você colocar mais um número ímpar na história? Par com ímpar já passa a ser ímpar. Ah, como é que eu conserto isso? Eu colocaria mais um ímpar. Tá percebendo? Porque ímpar com ímpar dá par, mas se eu colocar um terceiro, já volta a ser ímpar. Se eu colocar um quarto, opa, volta a ser par. Se eu colocar um quinto, volta a ser ímpar de novo. Tá vendo que sempre que a quantidade for ímpar, terceiro, eu coloquei o terceiro elemento. Se eu continuar, se eu colocar mais um, 4 agora. Tinha dado ímpar. Ímpar com ímpar dá par. Opa, agora que eu tenho 4, voltou a dar par a soma. Tá, então vou colocar mais um. Opa, coloquei o quinto vértice de grau ímpar. Somei par com ímpar, deu ímpar de novo. Tá vendo? Então, como você pode perceber por essa representação, por esse desenho, mas entendendo mais claramente, se você tiver uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar, suponha que esse n é ímpar, então o S1 é ímpar. Exatamente pelo que eu estou te explicando. Se o n fosse par, seria 2 aqui daria par, seria 4 aqui daria par, seria 6 daria par, mas se for 3, se for 5, se for 7, sempre vai acabar dando ímpar a soma. Então o S1 é ímpar. Certo? Então agora o que acontece quando você somar todos os graus? Bom, somar todos os graus é somar os graus pares com os graus ímpares. S1 com S2. Acontece que o S2 é par e o S1 é ímpar. E somar par com ímpar resulta em ímpar. Então, o que aconteceu? A soma dos graus de todos os vértices do grafo deu ímpar. Isso é problema para você? Eu espero que sim, porque isso é um absurdo. Oxa, como é que é um absurdo, professor? É um absurdo porque a soma dos graus do vértice do grafo deu ímpar. E de onde vem esse absurdo? Vem da proposição que nós acabamos de demonstrar. Afinal de contas, a proposição que nós acabamos de demonstrar, a proposição 1, diz que a soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de arestas. E se é o dobro de alguma coisa é sempre par. Ou seja, eu estava esperando que o S fosse par, mas o que deu? Deu o S ímpar. Absurdo. Tá ok? Então, se chegamos no absurdo, tem alguma coisa errada. E onde é que começou errado? Com a nossa suposição de que o n era ímpar. Então, o nosso n não é ímpar, o nosso n é par. Ok? Moral da história, o número de vértices de grau ímpar é sempre par. Como nessa situação, não tem como ter aparecido um 3 e não ter aparecido um outro grau ímpar. Podia ter aparecido 3, 1, 5. Ok? Né? Mas o que importa é a quantidade de vértices de grau ímpar é sempre par.
Guarda isso, esse é um resultado muito importante que vem como corolário da proposição 1. Mais uma proposição. Todo grafo acíclico, ele é simples. O que é grafo simples mesmo? Não lembro mais nada das definições. Acíclico. Acíclico não tem ciclo. Não existe nenhum caminho que começa e termina no mesmo ponto. Então, não tem dentro dele alguma coisa que fecha. Não. Acíclico sempre é assim, né? Acíclico não fecha. Não tem como você voltar e fechar. Não tem isso. Eu estou dizendo que todo grafo acíclico é simples. O que é simples mesmo? Grafo simples é aquele que não tem nenhum laço e não tem arestas paralelas. Não existem laços nem arestas paralelas. Então vamos mostrar que todo grafo acíclico é simples? Muito simples de demonstrar essa proposição também. Como é que a gente faz isso? Vamos demonstrar primeiro, vou só chamar a atenção para vocês que dizer que todo grafo acíclico é simples significa o seguinte: se eu tenho um grafo acíclico, então ele é simples. É como se fosse um centão. Se o grafo é acíclico, então ele é simples. Tá claro isso, não? Se o grafo é acíclico, então ele é simples. Como é que eu mostro isso? Eu podia mostrar de forma direta, mas aqui eu vou usar aquela demonstração por contradição. O que é isso? Aqui significa P implica Q, né? Eu vou usar aquela brincadeira da lógica, que a gente sabe que P implica Q é a mesma coisa de dizer que não Q implica não P. A gente nega esse implica a negação do outro. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, eu vou provar que um grafo não simples implica um grafo não acíclico. É isso que eu vou fazer. Vou assumir como hipótese que o grafo não é simples e vou mostrar que ele não é acíclico. Demonstração por contradição. Então, vamos supor que o grafo não é simples. Se o grafo não é simples, significa que ele tem alguma dessas duas coisas. Significa que ou ele tem um laço ou ele tem arestas paralelas. Não é isso? Essa é a definição de grafo simples. Então, se ele não é, porque alguma dessas coisas ele tem. Acontece que nós vimos agora há pouco que arestas paralelas são ciclos. Caminho fechado, ó. E nós vimos que laços também são ciclos. Comecei e voltei no mesmo ponto. Então, pessoal, se você tiver laço ou arestas paralelas, então com certeza você tem um ciclo. E se você tem um ciclo, o grafo já não é mais acíclico. Então o grafo não é acíclico. Para ser acíclico, ele não poderia ter ciclos. E aí, se ele tem uma dessas duas coisas, ele é cíclico. Simples, não é? Legal? E tem uma terceira proposição, essa eu vou deixar como exercício, que todo grafo completo, os KNs, né? K1, K2, K3, K4, K5, etc. Todo grafo completo é conexo. Esse eu não vou fazer aqui, mas vou deixar como sugestão de demonstrar para que você tente fazer como exercício. Todo grafo completo é conexo. Todos os KNs são conexos, eles são divididos em duas partes, não tem partes separadas, tá bom? Bom, vou parar um pouquinho aqui e já volto com esse conceito de grafos bipartidos.